Eu sou o Pedro Eu Rudiero sou a Priscila e nós Lessa. somos os criadores do Palco Literário Digital. Leandro, um prazer estar com você aqui hoje com a gente, falando um pouco dessa obra 1984 e hoje falando um pouco mais sobre esse conceito histórico e filosófico. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, gente. É, vocês me convidaram para falar um pouquinho desse livro, né, que é o 84. É sempre bom, assim, a gente quando fica vendo os livros que vão cair na UERJ, né, os livros que a UERJ vai utilizar, eu confesso que eu fico torcendo para algum livro que envolva filosofia, história, sociologia, ser escolhido, porque para eu poder roubar um pouquinho a participação, né, dos professores de redação. Eu acho que esse ano a gente teve um livro que privilegia ao extremo a filosofia, né? Privilegia ao extremo ali questões de debates sociais, sociológicos. 84 é um clássico, né? E é um clássico recheado aí de debates que envolvem a filosofia, que envolvem sociologia, que envolvem conceitos de Estado, conceitos de vigilância, de organização, de controle, né? Então isso acaba sendo muito relevante para a gente, acaba sendo muito importante do ponto de vista filosófico, né? Para a gente entender. É Show de isso aí, bola. galera. Vamos dar início então. Leandro, quer falar alguma coisa antes? Não, não, assim, o que estavam falando, né, do audioteatro, né, da diferença de um audiobook, eu acho muito importante, assim. Eu, particularmente falando, eu não consigo me adaptar ao audiobook, já tentei algumas vezes, né, para aproveitar o tempo, aquela coisa de maximizar, ouvir no trânsito, etc. Não me adapto, não consigo gostar muito, eu me entedio, eu me perco na história e etc. Mas o audioteatro realmente é bem diferente, né? A gente tem uma capacidade ali de interação e de veiculação com os personagens que acaba sendo bem melhor. Então, recomendo, recomendo. Então, eu vou começar, tá, gente? Vou dar as honras aí. Então, 84, assim, eu acho que bacana a gente, para começar a falar da questão histórica, filosófica, sociológica que envolve o livro, acho importante a gente falar um pouquinho do autor, né? O George Orwell, né? Quem ele é, como que ele se veicula isso tudo. Né? O Orwell, ele é um indiano, né? Poucas pessoas sabem disso, mas ele não é inglês, né? Ele é um indiano. Na época, a Índia era uma colônia inglesa, então existe essa relação muito próxima ali com a Inglaterra. Mas ele é um indiano, ele é um cara que era um anarquista, né? Ele lutou na Guerra Civil Espanhola, lá em 36, ao lado das forças contrárias ao nazismo e ao fascismo. Então, ele era um cara que, assim, acerca de vida, de forma geral, ele era um revolucionário. Né? Ele era um cara que realmente acreditava na revolução, acreditava em mudanças de paradigmas sociais e políticos. E eu acho importante a gente ter esse contexto do autor, né? De quem era ele, o que ele buscava, o que ele pensava e por aí vai. O livro é um livro publicado nos anos 40, né? Assim, é um livro de 1948, até tem a relação ali 48, 84, né? Uhum. Que se faz com a data, com o número. Mas o bacana, eu acho, a gente pensar que o livro tem tudo a ver com o contexto histórico que ele é escrito, né? Como o livro é escrito em 48, ele é escrito no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele é escrito em um momento histórico posterior àquilo que a gente chama de regimes totalitários que existiam na Europa. Né? O regime fascista de Mussolini, fascista de General Franco na Espanha, né? A Espanha que ele lutou na Guerra Civil Espanhola, o nazismo de Hitler, né? O salazarismo. Então, assim, ele está escrevendo num contexto em que esse tipo de regime político, esse tipo de governo, da ditadura, do controle, do governo, é muito vigente, né? E é muito forte. E na época em que ele escreve especificamente, que é o ano de 48, está emergindo, está crescendo um governo ditatorial na União Soviética, né? Na União Soviética, nas mãos do Stalin também, né? Um outro tipo de regime totalitário, totalitarismo aí não de direita, como o nazismo, de esquerda, né? Que seria o stalinismo de forma geral, mas também o regime totalitário, de controle, de vigilância. Então, assim, ele não tirou a ideia do livro, ou seja, ele não criou aquilo descontextualizado do momento histórico que ele está vivendo. Né? A obra tem uma relação muito próxima com a vida dele, com a realidade em que ele observou, com a realidade em que ele enxergava. É claro que o livro é uma distopia. Né? E como toda distopia, existem algumas previsões do futuro, existem algumas percepções anti-utópicas, né? Algumas condições extremadas, mas dá para ver muita coisa da realidade na obra, né? Dá para ver muita coisa do momento histórico em que ele está escrevendo, e também dá para ver muita coisa do futuro, né? Afinal de contas, se tem coisa ali que ele acertou, não são poucas, né? São muitas. O que chega a ser É assustador, né, Leandro? É verdade. impressionante. Hoje a gente estava falando um pouco sobre isso e sobre a vida dele, né?
É um cara que, se você vai pesquisar a vida dele, as coisas que ele fez e falou e como ele viveu, é muito interessante, né? Inclusive, durante a guerra, ele chegou a levar um tiro no pescoço, teve as cordas vocais prejudicadas. Você vai botando o contexto de tudo que ele viveu, você depois lê o livro, você entende, né, direitinho o porquê dele escrever aquilo tudo, né? Nessa guerra que ele vai lutar ao lado das brigadas internacionais, né? Que eram essas brigadas internacionais, né? Durante o ano de 1936, né, foi eleito na Espanha uma coalizão de partidos, né, liberais, comunistas, foram eleitos, né, para vir a governar. E sofreram um golpe, né? Um golpe de um general, de um militar, chamado General Franco. E esse golpe vai ser um golpe das Forças Armadas, um golpe militar de forma geral, que vai sofrer uma reação de forças populares, né? Pessoas, indivíduos, agrupamentos vão reagir contrariamente a esse golpe militar. E vão vir pessoas do mundo inteiro, né? Vão ser convocadas pessoas do mundo inteiro a irem lutar na Espanha contrariamente ao fascismo. A gente chama isso de brigadas internacionais. E o Orwell vai ser um deles, né? Um desses caras que sai do seu país para lutar em outro país, né? Em torno de uma ideia, de uma defesa. Né? Porque quis, né? Ele não foi convocado obrigatoriamente, né? Ele foi enviado para um outro país obrigatoriamente. Ele quis e foi uma opção. É até interessante que foram brasileiros, tá? Teve quase 50 brasileiros que foram para as brigadas internacionais também, né? Teve gente saindo aqui do Brasil para ir lutar na Espanha também nos anos 50. Lembrando que a gente aqui no Brasil também vivia um regime quase totalitário, né? Que era o regime varguista ali no ano a partir de 37. Eu acho bacana a gente pensar essa questão da participação da guerra, da participação de um conflito por ideologia, né? Por crença, de fato, né? E sem ser por questões nacionais. Né? Que normalmente a gente pensa em confronto de guerra, das pessoas irem para uma guerra pensando sempre na questão de defender seu país, sua pátria. Né? Não era o caso dele, era a defesa de uma ideia, né? Uma concepção de ideia política que realmente ele possuía. Mas aí, pegando uma coisa que você falou, Priscila, você estava falando sobre que ele acertou muita coisa, né? Que é até meio incrível como ele previu muita coisa na obra, como ele... Vou dizer que adivinhou, porque adivinhou é uma palavra muito forte, mas como ele, de alguma forma, intuiu aí muita coisa que ia acontecer no futuro. Eu acho que, quando a gente pensa na redação da UERJ, quando a gente pensa nos temas possíveis que podem vir a cair na redação da UERJ, baseado no livro, acho que tem uma questão que é chave, assim. Acho que, entre os vários temas que podem vir a cair, todos eles vão rodar um pouquinho a questão ou do controle ou da vigilância. Né? Eu acho que pode cair questões ligadas ao poder, pode cair questões ligadas ao vocabulário, pode cair questões ligadas ao governo, mas a questão da vigilância, a questão do controle em alguma escala vai estar presente, porque o livro é sobre isso, né? A temática do livro é essa. E quando a gente fala que ele acertou muita coisa, é porque a vigilância feita no livro, né? A vigilância feita pelo Big Brother, né? Pelo grande irmão feita no livro, é uma vigilância que a gente olhar para aquela vigilância do livro é utópico até a página B. Né? É utópico até muito mais ou menos utópico, que é muito real. Né? Quando a gente olha para as teletelas, que é uma questão que o livro usa muito, né? Aquelas teletelas que é a televisão que você vê, mas também te vê, né? Isso já existe, né? Assim, o nosso celular é isso. Quando você fala com o seu celular ali e a Siri responde no iPhone, ou a Alexa responde naquele negócio da Amazon, já estão ouvindo a gente, já estão vendo a gente, né? O Google está aí sabendo o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, eu acho que quando a gente fala que ele previu, é claro que ele não vai acertar, não é a nossa televisão que não nos vê, mas as ideias de vigilância que ele traz nos anos 40, gente, anos 40, não existia nem celular. Exatamente, anos 40, é isso que é mais incrível. É muito doido parar para pensar nisso, né? Assim, ele traz concepções de vigilância que estão hoje, na nossa realidade, muito fortemente. A gente é vigiado o tempo inteiro. Né? Se eu estou fazendo essa live com vocês aqui agora sobre 84, né? O Instagram, que é o mesmo dono do Facebook, que é o mesmo dono do WhatsApp, eles sabem que eu estou falando sobre 84. E vão daqui a pouco aparecer uma propaganda para mim desse livro. Com certeza. Né? A gente que é professor, a gente fica pesquisando coisas quase sempre muito semelhantes na internet, só aparece aquelas coisas para mim. O Google sabe o que eu como, o que eu penso, o que eu quero. O Google sabe mais de mim do que eu mesmo. E assim, existe uma coisa que o livro está preocupado com o modelo de vigilância, que é uma vigilância pautada no controle político, né? O Foucault até chama isso de docialização dos corpos, né? Que é você vigiar, controlar para transformar os corpos mais dóceis, mais controlados, né? Dócil é uma palavra péssima, né? Parece cachorro. Né? Fala que ele está sendo dócil. Mas existe essa noção de docialização no livro, né? De você transformar um indivíduo dócil por uma vigilância. Você vigia tanto, controla tanto, que você tem medo de fazer outras coisas. Você fica com medo, você fica reprimido. E a gente, hoje em dia, na atualidade, a nossa vigilância não é só para isso, né?
A gente não é vigiado só para ser dócil, a gente é vigiado para comprar, para consumir, a gente é vigiado por um modelo capitalista, né, que a gente vive hoje em dia, de forma geral. Então, as vigilâncias existentes no livro são vigilâncias muito mais voltadas para uma questão governamental, política, estatal, em alguma escala, né? Com a vigilância hoje, ela não é feita só pelo governo, né? A vigilância hoje ela é feita pelas empresas, né? O Google está aí vigiando a gente, o Facebook, o WhatsApp, e por aí vai. Então, assim, é legal a gente pensar como o modelo de vigilância trazido no livro é um modelo fundamental. Eu acho que a UERJ pode trabalhar com isso sim na sua redação, pode ser um dos temas possíveis, mas também a gente pode crescer esse modelo de vigilância, né? A gente pode pensar como a vigilância hoje ela vai muito além simplesmente de controlar se você vai para a rua se manifestar ou não, né? Se a gente vai para a rua se lutar contra o governo ou não. Existe uma possibilidade ali de você pensar uma vigilância acerca do que você compra, do que você consome. E de quem você é também. Se parar para pensar nessa vigilância, botando o outro como quem está te vigiando, a população. Porque o Instagram é muito isso, né? A gente posta o que a gente quer que o outro veja. E a gente tem medo dessa vigilância. A gente tem medo do que o outro vai dizer do que a gente postou também. E aí a gente começa a viajar em várias coisas, né, Leandro? Você falando aqui agora, eu comecei a pensar em relação a isso. Falei, caramba, a gente vive em constante... Exatamente. Até tem comentado muito isso nas outras lives. O que você vai opinar nas redes sociais, né? De que forma você se coloca em relação a determinados assuntos, né? Então, essa vigilância ela é constante até do povo em relação a você e de você em relação ao restante das outras pessoas, né? Vocês estão falando essa questão de como a gente se porta nas redes sociais, né? Tem um filósofo, sociólogo e um pensador que é muito clichê, porque todo mundo cita em redação, que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman. O Bauman ele fala uma coisa que é o seguinte: a gente vivia, até os anos 90, um mundo em que as pessoas tinham medo da invasão de privacidade. Né, que as pessoas tinham medo de ter a sua privacidade invadida. Você colocava cadeado no seu diário, você botava senha no seu computador, você tinha uma gavetinha com chave para ninguém poder ver. As pessoas escondiam a própria vida, né? Tinha uma noção de invasão de privacidade. Ele vai dizer que a partir dos anos 90, com a internet, a gente vive uma vida que é da evasão de privacidade. Né? A gente, por conta própria, divulga a nossa vida. A gente, por conta própria, divulga quem nós somos. Eu aposto que se eu entrar no Instagram de qualquer um deles aqui agora, eu vou descobrir um monte de coisa da vida deles. Né? Eu vou descobrir, por exemplo, onde eles moram, eu vou descobrir o tipo de roupa que eles gostam, talvez eu descubra o tipo de comida que eles preferem, eu vou descobrir onde eles estudam. Então, assim, a gente tem hoje em dia a internet permitindo que a gente tenha uma evasão, a gente, por conta própria, emite informações sobre nós para os demais, né? E eu acho isso fundamental, né? Para a gente pensar a sociedade, porque a nossa sociedade não é mais a sociedade em que, de certa forma, eu me escondo, é uma sociedade em que eu faço questão de aparecer. Né? A gente está aqui agora fazendo uma live. Né? A gente quer aparecer de alguma forma, em alguma escala. Né? A gente vive uma questão onde a internet tem uma questão do anonimato muito forte, né? De você, teoricamente, falar sem ninguém estar te vendo, falar sem ninguém estar te observando. Né? A internet permite esses 2 minutos de ódio cada vez de forma mais intensa, né? Porque você consegue fazer e não ter nenhum tipo de consequência, não ter nenhum tipo de punição para aquilo, ou ter alguma punição, mas que também passa muito rápido, porque a fluidez da internet, das redes sociais, acaba sendo muito veloz, aí no caso. E é muito mais fácil, né? Você xingar alguém, você criticar alguém ali só no texto do que no cara a cara. Não, então, esses 2 minutos de ódio na rede social é muito mais fácil acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o que eu acho que tem muitas coisas incríveis no 84. Né? Eu acho que foi um dos livros, aqueles livros que você lê na adolescência, que de alguma forma te despertam para questões políticas e sociais. Eu li o livro, estava no ensino médio, devia ter uns 17, 18 anos, e foi um daqueles livros que fez eu falar, caraca, né? Ai, meu Deus do céu, quero fazer uma revolução, tá todo mundo me vigiando. Aquelas coisas, aquelas paranoias de adolescente, né? De forma geral. Mas, assim, tem 2 coisas do livro que eu lembro que, de alguma forma, me marcaram muito, né? Que foi a questão do crime de pensamento. Eu acho essa parte impressionante. Eu acho isso cada vez mais real, né? Por que cada vez mais real? Porque quando você estabelece aquela noção do crime de pensamento, você fala exatamente sobre isso que a gente está comentando agora, que é saber o que as pessoas estão pensando e puni-las pelo que elas estão pensando. Porque a internet, ela é muito isso. Porque a internet, ela sabe o que você está pensando. Né? Os algoritmos, eles deduzem o que você está pensando em alguma escala. Eles deduzem as suas vontades, desejos, sonhos, aspirações. Né? Porque se você quer fazer faculdade de medicina, mas está em dúvida em direito, você pesquisou direito algum dia no Google. Então o Google já sabe que talvez você queira direito. Então ele sabe mais que você algumas vezes. Né? Então o livro, quando ele fala desse controle
do crime do pensamento, de ser crime pensar contra o governo, ser crime pensar contra a autoridade em alguma escala, a gente está vivendo um mundo que acho que em breve isso vai estar acontecendo, né? Vai ser crime pensar algumas coisas, vai ser crime, de alguma forma, questionar algumas realidades, porque os meios virtuais cada vez mais têm controle sobre essas realidades que a gente possui, que a gente tem, né? É muito triste isso, mas o caminho acho que é esse. É triste, mas parece que realmente a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que já tem um pouco essa questão, né, da gente estar um pouco limitado em relação ao que a gente acredita e até onde a gente pode expor a nossa opinião, né? E isso é muito delicado. Você pensar que você vive, teoricamente, uma liberdade que não é verdadeira, né? Porque você não pode falar tudo que você acredita, tudo que você pensa em relação a determinados assuntos, porque senão você é cancelado, é vaporizado, enfim, assim como no Cultura do livro, né? cancelamento. Exatamente, exatamente, assim como acontece no livro. E o livro tem uma questão também, Leandro, que mexeu muito comigo em relação à história, que é o fato deles estarem constantemente mudando a história e apagando a história para que a sociedade só veja o que eles querem e assim eles controlarem melhor isso, né? Como é que você acha assim, essa questão da história relacionada ao livro, a importância da história para a gente, né? O que você pode falar um pouco em relação a essa parte? Eu acho que quem disputa o passado controla o futuro. Assim, né? Eu acho que esse é um fundamento básico da história, esse é um fundamento básico da ideia de memória para a filosofia, para a sociologia também. O controle do passado gera um controle do futuro, porque gera um controle de narrativa e gera um controle do que foi certo ou errado, o que foi bom ou não foi bom. A gente vê isso muito forte no Brasil, né? A disputa acerca da ditadura militar, né? Se foi golpe ou se não foi golpe, se foi revolução, se teve ditadura, se não teve ditadura. É uma disputa de narrativa que é uma disputa feita por alguns grupos que querem mudar a história, né? Querem mudar a realidade, porque sabem que mudando essa realidade permite uma mudança do futuro, né? Permite uma mudança dos governos que vão ser eleitos, permite uma mudança de como a história vai ser contada, permite uma mudança de uma série de coisas. O livro conta isso de uma forma majestosa, né? E quando o livro fala disso de uma forma majestosa, eu acho que o principal ponto do livro é aquela questão da nova língua, né? Em que você vai criando um novo vocabulário até, né? Para você contar essa nova história, né? Porque como é que eu vou falar de revolução se não existe a palavra revolução? Né? Eu vou chamar de revolta, eu vou chamar de rebeldia, né? Não é a mesma coisa, né? Como é que eu vou falar de liberdade se não existe a palavra liberdade? É o quê? É ser livre? Pô, ser livre não é ter liberdade, né? São coisas diferentes. Então, assim, quando eu apago uma palavra, quando eu apago um fato histórico, né? Eu mudo a forma como eu vou explicar o futuro. Né? Eu mudo a forma como as coisas vão vir a acontecer, né? O controle de vocabulário gera um controle do pensamento. Porque se eu não tenho palavras para pensar certas coisas, eu não consigo realizá-las. Exemplo, se eu não tenho a palavra revolução, como é que eu vou cogitar fazer uma? Né? Então, o livro fala disso muito bem, né? Esse controle. E assim, quando a gente pensa isso no Brasil, cara, o Brasil é o rei disso. Né? O Brasil tem uma disputa de narrativa impressionante. Né? Impressionante. Porque o Brasil tem uma disputa de narrativa desde o seu surgimento. A disputa de narrativa do Brasil é uma disputa sobre a gente ter sido um país que foi descoberto pelos portugueses. Descoberto uma ova, né? Invadido pelos portugueses. Né? A gente tem uma disputa de narrativa sobre a escravidão. Né? Acho que existe uma disputa de narrativa em vários pontos da nossa história e essa disputa é de interesse de alguns grupos. Né? Porque quando eu autorizo, por exemplo, que um livro didático, porque a disputa entra nos livros didáticos. Quando eu autorizo que um livro didático não chame de ditadura, chame, por exemplo, de regime, né? É um eufemismo ali para tirar a gravidade do problema. E isso gera problemas futuros que a gente está vivendo na realidade, na prática, hoje em dia. Sim. Né? Eu acho que esse é um tema muito forte que talvez a UERJ entre aí, falando em relação a essa história e esse controle, porque é isso aqui que a Babi falou. Quem controla o passado, controla o futuro. E é exatamente isso, né? Se você tem essa sua história modificada, se você não tem acesso ao que ao que aconteceu aos antes... erros do passado, né? Porque a gente tem acesso aos erros do passado, a gente não vai cometer no futuro. Exatamente. Então, se você começa a aniquilar tudo aquilo, a dissolver, a diluir e a botar da forma como você enxerga para guiar um futuro, você guia da forma como você bem entende, né? E a gente tem vivido isso. Então, eu acho que é um tema bem possível
para a UERJ falar. Na verdade, enquanto eu li o livro, foi uma das coisas que mais me incomodou. Foi essa mudança da história e a forma como isso é forte, como isso é presente hoje em dia e como isso é poderoso, né? O próprio O'Brien, no momento da tortura, quando ele está torturando o Winston, ele fala para ele assim, nós aprendemos com o passado. Nós vimos os hereges e vimos onde a gente errou em relação a isso. A gente deixou os hereges saírem como mártires. E isso não é o que nós vamos fazer agora. Então, quando o partido, que é a inteligência do povo, aprende com o passado, ele sabe o quanto o passado é importante. Claro. E aí, quando ele limita aquela informação para o restante da população, é por quê? Porque ele não quer que a população seja tão esperta quanto eles. Observem os erros do passado e consigam melhorar para o futuro, né? Não é o objetivo deles. Então, olha o quanto eles sabem da importância da história e o quanto eles sabem que manipulando isso, eles têm ainda mais poder. É uma forma também de reduzir o indivíduo, né? Até a questão da nova fala. A partir do momento que você destrói as palavras, você fica com uma gama ali de palavras limitadas para você expressar alguma ideia, algum sentimento, você vai ficando cada vez mais... É o que eu falei na live de ontem, você vai ficando com o intelecto atrofiado. Então você já com o intelecto atrofiado, onde você não tem acesso ao passado, você não sabe quais foram os erros do passado, você vai se tornando cada vez mais um indivíduo fácil de ser manipulado pelo governo. Essa questão do apagar de palavras, né? Eu sempre cito um exemplo, eu até citei isso numa live até com a Poliana outro dia, que o maior exemplo para mim é que existe um ano na história, né, que foi o ano de 68, né, 1968, que é um ano de várias revoluções, de várias revoltas no mundo e etc. E até aqui no Brasil tem um livro, né, O Ano que Nunca Acabou, né, que é do Zeni Ventura e tal. E existe, né, em alemão uma palavra para esse ano, que é Zeitgeist, né, que é uma palavra para esse ano. Existe um nome para o ano, né? E isso é muito marcante porque, assim, quando você coloca um nome para o ano, mostra o simbolismo dele, a marca dele, assim. Então, assim, dá mais palavras para as coisas. Quanto mais rico é um vocabulário, mais eu consigo expressar ideias, pensamentos, possibilidades, né? Por que a gente fala que o português é muito mais rico que o inglês, por exemplo, né? Porque o inglês é uma língua onde ser e estar é a mesma coisa, né? O português não necessariamente. Então, porque mais palavras possibilitam mais expressões, mais falas, mais entendimentos. Então, assim, o apagar de palavras da nova língua, da nova fala, né, é algo muito marcante no livro. Quando a Priscila estava falando, eu lembrei de uma coisa do livro que é o Ministério da Verdade, né? Essa questão do apagar da história. E eu só lembrei de uma coisa, que é o apagar de personagens históricos, né? Da mesma forma que você apaga memórias, que você apaga acontecimentos, que você faz um revisionismo histórico de alguns fatos, você apaga pessoas, né? Porque quando a pessoa não é mais falada, não é mais citada, não é mais comentada, ela deixa de existir, né? Ela deixa de acontecer. Eu sou professor de filosofia e, assim, a gente tem uma filosofia completamente patriarcal, machista, masculina, como você quiser chamar, né, ao longo da história. A gente só aprende filósofos, homens, até o século XX. A primeira filósofa que a gente ensina que é mulher é Hannah Arendt, que já é agora, né, anos 50, anos 40. Então a gente fica muito tempo só falando de homens. Então faz parecer, para quem está estudando, que não teve mulheres pensando, né, que não teve mulheres ao longo da história refletindo sobre temáticas filosóficas. Porque quando você não ensina, quando você não fala sobre, faz parecer que não tem, né? Faz parecer que não existe, que a possibilidade é irreal. Então, acho que isso é uma coisa muito bem apresentada no livro, né? O tirar da memória como fazer não existir, né? Como o controle do passado faz um controle do presente, do futuro, do que está para acontecer e por aí vai. Essa parte do vaporizar o ser humano, né? Do cancelamento, que eles usam essa palavra também, né? O vaporizar. E é muito interessante isso mesmo, porque no momento do livro isso é muito delicado, isso mexe de uma forma também muito profunda, né? Quando ele diz que uma determinada pessoa que estava ali no refeitório com ele e de repente aquela pessoa desaparece, você não encontra mais com ela, você já sabe que aquela pessoa foi vaporizada e de repente os registros são alterados, os nomes eles desaparecem de onde estavam. E ninguém fala sobre aquilo, ninguém comenta, e vida que segue. Aquela pessoa simplesmente passa a não existir mais. E ela nunca existiu. Então imagina, uma coisa é a pessoa morrer, e aí a pessoa morreu, você sabe da existência dela, você conta a história dela. Tem lembranças, né, daquela pessoa.
Não, ali não. 1984, a pessoa, quando é vaporizada, ela simplesmente deixa de existir. Qualquer registro relacionado a ela desaparece, né? É vaporizado. Eu acho que eu estava falando, você tava falando do apagar de personagens, né? Que a gente estava comentando aí de como o vaporizar a pessoa some, desaparece, etc. E alguém comentou aqui no chat que ela botou assim: a história é sobre homens e sua maioria brancos, né? A história é sobre homens brancos europeus, né? Amplamente, assim. A nossa história é eurocêntrica, ela é ocidental. A gente só aprende um modelo de história, a gente só aprende um modelo de realidade. Isso também é um tipo de temática que a UERJ pode utilizar, né? Não é o foco do livro, né? Mas é uma temática que pode tangenciar ali algum tipo de tema que venha a ser cobrado, né? Quando você para pensar os autores que você aprende ao longo do ensino médio, cara, você só aprende alemão e francês. E alguns de ingleses, assim. É alemão, francês e alguns de ingleses. Só. Você pode voltar aí. Você pode pensar Weber, Marx, Durkheim, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, John Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu. Você aprende inglês, alemão, francês, um holandês ali perdido, e um suíço, que é o Rousseau, e acabou, assim. A gente tem um tipo de pensamento, né, de modelo de história que favorece muito o entendimento. É um único contar da história. A gente só aprende uma visão da história, a gente só aprende a visão europeia, né? A gente aprende, como eu falei até brincando, a gente aprende descobrimento do Brasil, não invasão do Brasil, porque a gente aprende ponto de vista de quem descobriu, né? Não de quem sofreu a invasão. É muito profundo isso. Descobrimento realmente. é uma ova, é verdade, foi o que você falou. Porque assim, descobrir parece que eles acharam uma coisa que ninguém tinha descoberto, né? Tipo assim, achou um negócio incrível. Não achou nada, né? Invadiu, tirou de alguém. Né? Só que a gente não fala assim porque a gente nem considera que tinha alguém, porque a gente trata como se fossem bichos, pessoas sem cultura, sem civilização, porque a cultura é a cultura europeia, é a cultura da civilização, do processo. Existe sim hoje em dia um questionamento acerca disso, né? Mas a gente está falando de um professor ou outro que vai fazer esse questionamento, né? E uma escola ou outra também. Né? Muitas escolas vão ter uma medida conservadora, controladora do currículo ali que né? Porque é muito mais fácil ensinar descobrimento, por sinal. Né? É muito mais fácil falar que o Pedro Álvares Cabral veio aqui e trazer a civilização e a religião católica. Né? É muito mais fofo. Né? Só não é verdade. Mas é muito mais fofo. Né? É verdade. Mas existe sim, hoje em dia um movimento de revisar isso aí. Então, assim, até uma coisa importante, né? Revisionismo histórico não é sempre ruim. Né? A gente está falando aqui de revisionismo histórico, faz parecer que revisar a história é sempre um problema. Né? Mas revisar a história não é sempre um problema. Quando você revisa a história para contar ela de verdade, é bom. Né? Revisar o descobrimento do Brasil é fundamental. Revisar a escravidão no Brasil é fundamental. Revisar a monarquia brasileira é fundamental. Porque foram narrativas construídas do ponto de vista de quem oprimiu e não de quem foi oprimido. Né? Agora, você revisar o ponto de vista do oprimido, é aí que é problemático. Né? Aí que o revisionismo. Olha, gente, excelente dica do professor agora, gente, porque a gente estava até agora em todas as lives questionando essa mudança da história, sempre por uma perspectiva negativa, e você agora chegou olhando uma outra possibilidade. E é sensacional isso, hein, gente? É exatamente isso que ele acabou de dizer. Se você olhar por outro ponto de vista exatamente. E modificar essa história, mas para contar ela de forma correta, isso é positivo. Ela botou ali a mesma coisa com a Princesa Isabel. As pessoas colocavam ela em pedestal e hoje em dia sabemos que nada disso. Cara, a Princesa Isabel é um dos maiores exemplos, assim. Porque foi a mulher que libertou os escravos. Ela assinou um documento por pressão inglesa. Assim, ela assinou um documento que a Inglaterra estava perturbando. Né? E o Brasil enrolou anos, ainda enrolou a Inglaterra há anos. O Brasil foi o último país a libertar os escravos na América. Né? Assim, então, assim, ela não teve mérito algum nesse processo. Mas ela fez o que ninguém tinha feito antes. Fez por pressão, não porque tinha vontade. Né? Tanto que logo depois a monarquia caiu, né? Aqui no Brasil. Esses revisionismos são fundamentais. Né? Isso a Karelin Lopes falou ali agora. A própria imagem de um Brasil pacifista é um mito. Cara, isso aí é o clássico. Assim, o Brasil, ele é um país forjado na imagem de um país não conflituoso. Adoram criar a imagem do Brasil como um povo pacífico, terra do samba, da mulata, do futebol, do carnaval, da festa. Cria essa imagem do Brasil como um país da miscigenação, onde brancos, negros e índios vivem juntos. É uma piada isso, é uma piada. O Brasil é um país do tiro, porrada e bomba desde sempre. O Brasil é um país violento desde sempre. O Brasil é um país onde negros foram oprimidos, índios foram oprimidos desde sempre. Então, assim, da mesma forma que você
tem que revisar a história para consertar questões pontuais, como momentos históricos, você tem que revisar ideias que foram construídas sobre nós. O Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos maiores historiadores e sociólogos que esse mundo já viu, pai do Chico Buarque de Holanda, né, filho do Aurélio Buarque do dicionário, né, família maldita, né, Aurélio Buarque, Sérgio Buarque, Chico Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda, ele tem o capítulo 3 do livro Raízes do Brasil, que ele fala sobre o brasileiro ser o homem cordial, que é o homem que, de alguma forma, busca resolver os conflitos de uma forma não conflituosa, né? Isso é mentira. O Brasil não tem nada de cordial. A gente é conflituoso pra caramba, né? O brasileiro não tem nada de pacífico. O brasileiro sempre foi conflituoso. Só que a gente cria essa imagem para meio que se sentir bem, né, em alguma escala, e para criar essa imagem de pacifismo. Porque quando você cria uma imagem de um povo pacífico, você cria a imagem de um povo que não pode se rebelar, né? Um povo que, quando tem problemas, tem que ficar quietinho em casa. Vê se na França eles querem ter imagem de povo pacífico. Não. Qualquer coisa, francês vai pra rua e queima carro. Né? Qualquer coisa, francês vai pra rua e bota fogo em tudo. Porque não querem ser um povo pacífico. Porque um povo pacífico é um povo apático, né, em alguma escala. E a gente entender que a história é ponto de vista, né? A história, ela sempre tem lado. A história nunca ela é única, né? A história nunca é padronizada de uma única perspectiva. A história sempre vai ser criada e sempre vai ser conflituosa de forma geral. Agora, a gente tem que entender que não pode ser contada de uma forma só. Nunca pode ser contada de uma forma só. E o problema do Brasil é que, historicamente, ela é contada de uma forma só, né? A gente tem no Brasil, gente, são quase 300 etnias, quase 800 idiomas indígenas, né? A gente fala assim, índio. Tipo assim, é tudo índio, né? A gente coloca tudo num bloco só. Né? Eu sempre dou um exemplo, que se eu perguntar para vocês aqui que estão aqui no chat assim, quem aqui tem descendência francesa, espanhola, inglesa, alemã, todo mundo sabe, se tem parente português, né? A gente sabe. Agora você pergunta assim, quem é que tem parente africano? Da onde da África? Ninguém sabe da onde da África. Porque a gente trata a África como uma coisa só. Né? A África como uma coisa única. Sendo que a África é um mundo, gente. A África é um continente onde tem muçulmanos, tem cristãos, tem de tudo. Então, assim, a gente sempre trata a cultura que a gente considera inferior como um bloco único. Né? Os indígenas foram assim, os negros africanos foram assim, asiático. A gente fala asiático, a gente fala assim, japonês, chinês, lá, o olho puxado. A gente menospreza. Né? E quando é europeizado... Bota num bloco. Bota num bloco único. Eu tinha separado mais um ponto aqui para falar do livro, que voltando para a gente viajou aqui, começou a falar de um monte de coisa que não tem a ver. Mais um ponto aqui sobre o livro que eu acho importante é que no livro, né, o Big Brother, o governo, né, de forma geral, ele mantém um processo de guerra constante. Não sei se dá para reparar isso, né? No livro existe sempre um processo da nação estar sempre em guerra, né? A nação está sempre em conflito com alguém, né? Está sempre disputando belicamente com alguém. E isso é uma das maiores marcas dos regimes totalitários existentes nos anos 30 e nos anos 40. Na época em que o George Orwell está vivendo e escrevendo, né? Porque quando você cria um inimigo, quando você está em guerra com alguém, é muito mais fácil você gerar o nacionalismo para com o seu povo, né? Basta vocês pensarem o seguinte, qual é a época que o Brasil aumenta ao máximo o nosso nacionalismo? Copa do Mundo. Porque é a época que a gente está em disputa com outros povos. Né? Qual é a época que as nações como os Estados Unidos aumentam o seu patriotismo? Guerra. Porque é o momento que está em conflito com outros povos. O conflito com o outro aumenta a sua convicção de si. Né? O conflito com o exterior aumenta a sua convicção do interior. Né? Então, por que no livro tem uma necessidade de estar sempre ali em guerra, a Oceania, a Eurásia, a Eustásia e por aí vai? Porque a guerra aumenta o sentimento de nação e de pátria. E isso está presente no 84 e também está presente em outra distopia, que é o Fahrenheit, né? Que é um outro livro, que é uma distopia também. O Fahrenheit também fala sobre essa noção e sobre a perspectiva de uma guerra constante, de estar sempre em guerra. Porque a guerra mantém um medo, e um medo é uma forma de controle, e mantém a noção de um inimigo. O inimigo sempre é muito mais forte, sempre aumenta o seu patriotismo. E os regimes totalitários dos anos 30 e 40, o nazismo principalmente, sempre criou a imagem do inimigo. Ou vai ser o judeu, ou vai ser o comunista, ou vai ser o liberal, né? A criação de um inimigo é fundamental. E a Akimon Ferreira colocou ali, e também desfoca dos problemas internos. Com certeza. A gente tem um exemplo aqui na América Latina, que foi a Argentina. A Argentina, nos anos 80, inventou uma guerra, foi a Guerra das Malvinas contra a Inglaterra, porque estava com problemas internos. Então, vamos invadir um local, vamos fazer uma guerra para esquecer dos problemas e focar na guerra. Né? Então, assim, a guerra, o conflito, a disputa, o inimigo, é muito útil para os governos em alguns momentos. Guerra nem sempre é ruim para um governo.
né, de forma geral. Eu acho que o livro também fala bem sobre isso. Também é um ponto bacana do livro. Quando você pega um inimigo, seja de um lado ou de outro, né? Existem duas imagens. E um ataca o outro o tempo inteiro, né? Você destrói o meio, não existe a possibilidade de outras coisas. Ou você tem ou você tem outro. E aí você joga toda a sua energia contra aquele. Se você não é aquilo, não quer aquela imagem que é feita daquele inimigo, automaticamente, então, você tem que ir para outro polo. Você não tem o meio do caminho mais, né? E isso é o perigoso, né? O livro é maravilhoso nisso, né? Essa ideia da polarização, ela está muito presente, né? A Ju me perguntou ali se essas eram as práticas dos governos totalitários. Sim, Ju, olha só. Tanto o fascismo de Mussolini, né, que se iniciou lá em 22 na Itália, quanto o nazismo de Hitler, que vai ganhar força a partir de 33 na Alemanha, ambos os regimes vão criar a imagem do inimigo. O fascismo, né, do Mussolini, ele começa, né, e ele se fortalece a partir dos camisas negras. Os camisas negras eram homens, literalmente vestidos de preto, que saíam às ruas para bater em comunista. Para bater em comunista, que era o inimigo comum. Né? E o nazismo, posteriormente, vai fortalecer essa imagem com os comunistas também, mas com os judeus, né? Porque o judaísmo, né, é um tipo de religião que é uma religião muito segregadora, né, em alguma escala, né? Os judeus vivem entre eles, tem uma comunidade muito forte, os judeus consomem lojas de judeu, vivem entre eles, casam entre eles e por aí vai. Então, de forma geral, é muito fácil você criar a veiculação de uma inimizade para com esse grupo. Porque o Hitler vai falar assim, pô, olha para a Alemanha, olha para nossa realidade. Vai lá tentar pedir ajuda para um judeu. Vai tentar casar sua filha com um judeu, vê se ele vai querer. Ele não vê você como igual, ele vê você como inferior. Então você consegue criar a imagem, né, de um inimigo muito fortemente. Então isso acaba sendo muito útil nesses regimes dos anos 30 e 40. Ju. Tem alguém que fez um comentário aqui sobre os filhos no... Os heróis mirins, é exatamente isso, né? No 1984 acontece isso, né? As crianças, elas são ensinadas para denunciarem os pais caso eles cometam um pensamento crime, mesmo que seja dormindo. Então, eles estão o tempo inteiro atentos aos pais e ao restante da população, e qualquer coisa que aconteça de errado, eles precisam denunciar para a polícia das ideias, né? E dizer que aconteceu um pensamento crime ali. Então, desde pequenininhos, eles já aprendem a forma como eles precisam agir. Não existe uma estrutura familiar, não existe eu vou proteger o meu pai, eu vou proteger a minha mãe. Não, meu pai e minha mãe são meus inimigos também. Não existe afetividade nenhuma. Ele destrói. Que falou agora, né? Exatamente. A Scarlett Johansson, que eu não lembro o nome do personagem, mas a atriz, ela podia ser denunciada pelo filho ali a qualquer momento. Naquela realidade. Exatamente. Gente, assistam esse filme. Esse filme é muito bom. Eu não sei nem o que falar dele, é extraordinário. Eu chorei, eu ri, olha, posso assistir 1000 vezes, que eu vou chorar e rir as 1000 vezes. E a criança fica completamente revoltada porque perdeu a execução. Eles iam até a praça assistir as execuções, né? E para exatamente fortalecer esse ódio do estrangeiro, né? Então a menina, ela vai na rua e ela enxerga um sapato diferente do que ela está acostumada a ver. E ela fala, esse sapato, não estou acostumada a ver esse sapato, então esse cara é estrangeiro. E ele está infiltrado aqui. E ela vai e denuncia esse cara. E aí pergunta, mas o que aconteceu com ele? O pai responde, não sei, provavelmente morreu, sabe? Então, olha o nível das crianças. E muito doido, que o pai é super orgulhoso, né? Olha, essa minha filha realmente... Não, isso é real, porque a juventude hitlerista existia. Né? Existia uma juventude formada e criada para isso. A gente chamava de juventude hitlerista, é muito doido. Que era obrigada a amar mais o Führer que o pai e a mãe. Né? Assim, era estimulada a isso. Isso é real, isso não é invenção do livro. Isso nem é invenção de Jojo. Aquilo ali é verdadeiro, é real. Assim. Existe uma doutrinação escolar, midiática, cinematográfica, para criar uma idolatria ao Führer, que era o Hitler, né? Em menosprezo aos pais. Né? Que você deve respeitar o Führer. O seu pai vem depois, sua mãe vem depois. Né? E mais uma vez, a ficção e a realidade ali andando muito junto. É o que é no 1984, o grande irmão acima de tudo, né? E é isso, porque quando eu li o livro ou quando eu escuto o audioteatro literário do 1984, esse incômodo é muito grande, e pensando que é um livro, pensando que é uma ficção. Agora, você sabendo que essa ficção, na verdade, existiu, sabe? É ainda mais angustiante, te dá até falta de ar, né? De imaginar tudo isso. Existe, exatamente. Exatamente. Não,
acho que existe total. Eu acho que a gente vem vivendo um mundo onde cada vez mais os regimes totalitários vêm ganhando força de novo, né? E vem ganhando força por vários motivos. Acho que assim, a gente vem ganhando força esses regimes por um apagar do passado, que é óbvio. O passado se esquece e você começa a querer voltar a um passado. Uma nostalgia do que não se viveu, né? Porque existe uma nostalgia do que não foi vivido por essas pessoas, obviamente. E a gente também volta cada vez mais desses regimes. Cara, a gente tem hoje em dia no mundo alguns países, a Polônia, a Ucrânia, em certa escala o Brasil, né? Que são países cada vez mais com comportamentos um tanto quanto complexos em relação à liberdade, né? E isso vem acontecendo também por uma questão que vai além de simplesmente um esquecimento do passado, né? Vai além simplesmente de um processo de você esquecer ou mudar a história. Esses modelos totalitários, eles se forçam na tragédia. Porque quando você não vê solução em mais nada, quando você está desesperado, vendo um governo corrupto, você está com fome, você não tem emprego, você quer soluções fáceis para problemas difíceis, né? Você não quer ouvir, tem que mudar a educação para daqui a 20 anos o Brasil melhorar. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir que tem que matar bandido, né? Você não quer ouvir que tem que fazer uma reforma agrária para melhorar a economia do país, vai demorar 20 anos. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir que tem que botar arma na mão das pessoas para matar todo mundo que não presta, né? Então, assim, o regime totalitário, ele também se baseia em dar respostas fáceis para problemas difíceis. E quando você dá respostas fáceis para problemas difíceis, você capta todo mundo. Você consegue cativar muito mais as pessoas, cativar mais os indivíduos. Então, é uma tendência global. Infelizmente, uma tendência global que a gente vive hoje é essa realidade. A tragédia é boa para o fascismo, né? O Bertold Brecht ele fala, né, que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Porque ela quer sempre voltar, ela quer sempre retornar, ela quer sempre aparecer de novo. Os países totalitários atualmente, como a Coreia do Norte, se perguntar para a população, você acha que eles vão dizer que gostam de viver da forma como vivem, por não conhecerem as outras formas de governo? Pergunta de $1 milhão. Então, Ju, eu acho o seguinte, eu acho que eles vão dizer que querem uma nova forma de governo por 2 motivos. Uma, porque não conhecem outra. Então, você sempre quer um novo, em alguma escala. Não tem outra referência, né? O novo te cativa, o novo parece muito mais interessante, quase sempre. E eles vão preferir outra forma de governo porque a gente tem uma tendência natural a achar que o que a gente vive é sempre o pior. A gente tem uma tendência natural a achar que o nosso modelo de que a gente está vivendo agora nunca é o bom. A gente tem essa tendência, quase naturalmente falando. Quando você pergunta para um cara, por exemplo, que vive num regime totalitário, ele tende ou a não querer mais ver aquilo, que ele se sente oprimido, mas ele não conhece também o que é a liberdade, então ele quer essa liberdade de alguma forma, ou ele vai dizer para você que quer a mudança, porque qualquer coisa nova a gente tende a achar que vai ser melhor, a gente tende a achar que vai ser, de alguma forma, positiva. Agora, a Coreia do Norte é um caso muito complicado. Assim, a Coreia do Norte é um dos casos mais complicados que a gente tem para poder trabalhar. Tem que ter umas 20 lives para falar sobre a Coreia do Norte. Assim, porque a Coreia do Norte ela é um puta case, assim, um puta caso. Porque ela é muito diferente dos padrões dos regimes totalitários dos anos 30 e 40. Assim, é um regime totalitário, isso é inegável, se controla o corte do cabelo, né? Tem 8 opções de corte de cabelo para você fazer. E são só essas 8. Né? Então, assim, é um totalitário bizarro, né? Só que é muito diferente do regime nazista ou fascista, né? É um outro modelo totalitarismo, quase que não sai, né? Criado a partir da Revolução Coreana, né? Da divisão. Então é muito diferente de fato. A Gabi falou assim, famoso pior que tá não fica. O pior que fica, né, cara? O pior que fica, né? Tiririca tava errado nisso aí, né? Tiririca tava muito errado. Né? Queria te pedir, Leandro, para você falar um pouquinho da sua experiência de ouvir o áudio Teatro Literário em 1984, como é que foi? Para quem está aqui... Você ouviu o Triste Fim de Policarpo Quaresma, não foi? Primeiro? O primeiro que eu ouvi foi o Triste Fim, porque no ano passado eu fui dar uma aula sobre o Triste Fim. Uma aula para falar sobre República Velha, uma aula para falar ali sobre a transição da monarquia para a República. E eu li o Triste Fim de Policarpo Quaresma, cara, há muitos anos atrás. Eu li, eu tinha uns 15, 16 anos. Então eu lembrava assim, de algumas coisas do livro, mas eu não lembrava de muita coisa. Aí eu fui ouvir o áudio teatro de vocês. E foi muito legal. Eu achei o Triste Fim muito legal ali. A forma como vocês conectaram, como vocês fizeram a narrativa, eu gostei muito. O 84 é ótimo, tá? Tô falando que, por favor. Mas o Triste Fim eu gostei mais, assim. Eu achei ele muito bacana, a forma como as narrativas foram construídas ali. E depois, mais recentemente agora, eu vi o 84. O 84 eu lembrava mais.
do livro. Porque eu li um pouco mais velho e porque é um livro que sempre volta, né? Já caiu na UERJ anos atrás, então é um livro que você debate mais. Eu gostei bastante, eu acho que é um tipo de experiência que a gente vai cada vez mais utilizar aí nos próximos anos, porque eu acho que essas ferramentas digitais a gente vai se apropriar delas cada vez mais. Aí o podcast é um exemplo de como arquivos de áudio estão em alta. Então, eu acho que outros modelos de arquivos de áudio vão começar cada vez mais a crescer. Eu acho que o audioteatro, sem dúvida, é um deles. Né? Então, recomendo pra caramba. Acho que é uma experiência que vale a pena vocês passarem. Eu sou completamente apaixonada pelo Policarpo, então não tem como, gente. Eu acho muito legal. Eu acho bem bacana, assim. A narrativa construída ali, a contextualização acerca daquele momento histórico de mudança da monarquia para a república, é muito bacana, é muito interessante. Então, e ficou muito bem exposto no audioteatro. Para quem não conhece o audioteatro literário do Palco Literário Digital, é exatamente o que vocês precisam para a prova de vocês. Então, assim, eu pego o livro, eu transformo ele em teatro e coloco através do áudio para vocês conhecerem. Mas é o livro como vocês precisam conhecer. A gente não faz uma livre adaptação dele, porque eu acho que isso é importante, né? Às vezes vocês recorrem a filmes, por exemplo, e os filmes, eles não são fiéis à obra. Eles desconstroem muitas coisas. E às vezes até a estrutura do personagem. Isso é muito sério. Você chega na hora da prova, responde de forma errada. Essas adaptações, né, do cinema, dos livros para o cinema, para o filme, eles têm puramente ali a intenção de entreter, não tem o objetivo que nós temos. A gente, como palco literário, agora como palco literário digital, a gente tem esse objetivo, tem essa missão de ajudar vocês, alunos, a entenderem de uma forma mais fácil aquele conteúdo que vocês precisam conhecer para fazer a prova. Exatamente. Então, assim, a gente faz um recorte da obra, a gente pega alguns momentos daquela obra, transforma em teatro para ser agradável também, não ser aquela leitura única, né, e monocórdia que é um audiolivro. Enxuga um pouco isso também para não ter 9 horas de áudio. Então, com 1h10 no máximo, vocês têm acesso a esse livro e vai facilitar a vida de vocês, gente, de verdade. Quem tem dificuldade em ler o livro também, depois que escuta, pode voltar a ler o livro, que eu tenho certeza que vocês vão entender muito mais a obra também, gente. Tá, obrigado pelo convite para participar. Sempre um prazer. Quando precisar de novo, só falar. Aí tá bom. A gente que agradece demais ter você aqui com a gente, fechando essa maratona de lives, que eu já tô até com saudade, eu confesso. Mas foi muito bom fechar contigo, viu, Leandro? Obrigadão.